Boa noite, pessoal. Então, a gente vai promover agora a correção da primeira avaliação. Para todos os que vieram, que não vieram, tenham acesso ao mesmo tipo de correção por discussão e também para servir de feedback para o, o barema de resolução. Vou pequenininho aqui. A prova era constituída de 4 itens, conforme a gente concordou. Primeiro item, qualitativo, falando sobre algum dos experimentos que aconteceu em sala de aula. Segundo item, questões rápidas aplicadas baseadas na bibliografia. Basicamente, tudo que foi usado nessa questão veio do livro do Tipler. Questões resolvidas do Tipler. Já não é solucionário, é questões do Tipler. Terceira questão é baseada na, na, na lista de exercício, e a quarta questão é uma evolução disso aí. Tipo, tinha um exercício parecido, mas já é diferente dele. A única coisa que aconteceu eu tive problema no computador que eu uso para fazer as provas, e aí o que aconteceu, eu acabei repetindo a prova do ano passado. Então, quem teve comigo no ano passado já chegou a ver essa prova. A única diferença é essa primeira questão, que ela foi aleatória, e antes eu fazia 5 questões qualitativas, que era pré-era GPT. Agora, com a era GPT, eu preciso vincular uma coisa com a outra. Vocês podem usar o GPT, mas vocês têm que associar com o que eu falei em sala de aula. Então, vocês vão chegar e falar, você fez o experimento do princípio de Arquimedes, em que nele você fazia isso, amassava um barco de metal, e ele afundava, mas ele não afundava. Entendeu a ideia? Então, por isso que fica um pouquinho mais chato, no sentido de que não dá para usar só o chat GPT. Você pode usar o chat GPT para explicar o fenômeno, mas você vai ter que saber associar com os itens que aconteceram na aula. Explicamos as questões, aí, como normalmente eu faço com alunos que não foram meus alunos, eu crio isso aqui que eu chamo de barema. Evidentemente, o conhecimento não é medido por décimo de nota, mas os objetivos de uma questão, sim. E aí eu consigo uniformizar a correção de todos os alunos, avaliando sempre os mesmos itens. Ah, você chegou nesse objetivo, chegou naquele objetivo, e aí vou dando as notas. A questão ficou bem simplificada, ou seja, é muito fácil tirar nota com ela. Cada uma das questões vale 2,5. Na primeira questão se você identificou a abordagem que eu fiz em aula, você ganha 1 ponto. Explicou o fenômeno, mais 1 ponto. E se a qualidade da redação tá boa, mais meio ponto. Esses itens como eu vou avaliar a redação do texto de vocês. Ah, senhorita, tem o quê? Quantitativo de? Não. Se for muita linha e me encher o saco, eu vou colocar a qualidade de redação ruim. Entendeu? Porque capacidade de síntese é uma coisa que a gente tem que ter como professor. A gente vai ter que pegar coisas muito complicadas e transformar em poucas palavras. Entendeu? Então, se você chegou e pegou, copiou o Wikipedia inteiro, zero na qualidade de redação. Embora seja a qualidade de redação do Wikipedia. Eu até deveria colocar um item mais, né? Plágio. Se for plágio, já zero tudo o resto. Entendeu? E de qualquer forma está limitada, 2,5 de pontos. E essa questão eu tinha descrito lá, isso é uma coisa importante para que a gente tenha. Nós, como professor, nós, como pesquisador e tudo mais, a gente está sujeito, especialmente no setor público, a editais. Você vai ter que pegar o edital para projeto não sei o que lá, edital para bolsa não sei o que lá. Professor é a mesma coisa. Vocês querem comprar numa escola um material. Ah, eu quero telescópio para minha escola. Vai ter edital a rodo. Só que, geralmente, nossos colegas são preguiçosos para escrever. Por isso que eu estou forçando vocês a escrever, porque eu quero que vocês se diferenciem dos demais colegas. Enquanto os outros estão preguiçosos, não querem escrever nada, vocês vão ser corajosos de escrever. E daí vocês vão conseguir grana. E aí vocês vão conseguir primeiro 2,5, R$ 2.500, depois 5.000, depois 10.000, depois vocês vão comprar uma própria escola. Não, vocês vão conseguir grana para fazer os projetos de vocês, para vocês se manterem estudando, para vocês manterem com fluxo de grana para ter aluno, para vocês conseguirem estudar mais, para poder fazer pós-graduação. Todas as coisas são importantes para a gente. Só que vocês vão ter que ler edital. E ler edital significa você separar os itens. Então, quando eu escrevo lá uma coisa, uma regra para vocês fazerem a prova, eu falo, olha, formulário 1 é para colocar as respostas que valem 30% da nota. Só as respostas. E você não leu e colocou de qualquer jeito, ou só fez a segunda parte da prova, você está perdendo nota, você está perdendo item. Você não leu que tem que colocar
o arquivo PDF naquele outro formulário, que é o formulário 2. Perdeu. Aí eu dou exemplo, eu perdi um projeto que eu tinha escrito muito bacana para fazer, para ganhar grana aqui para a universidade. Porque eu perdi, assim, foi uma bobagem. Assim. Olha, eu li o edital, mas tava explícito. Entrega do projeto até meia-noite do horário de Brasília. Só que estávamos em horário de verão e eu não sabia, eu não tinha me tocado que o Nordeste não adotava horário de verão. Então já tinha dado meia-noite em Brasília, enquanto aqui eram 11 horas. E eu me ferrei. Por quê? Porque eu fui desatento. Então vocês têm que ser atento na redação e eu não quero que vocês repitam a mesma bobagem que eu. Ok? Vamos. Aí no questão 2. Questão 2. Ela tem muitos itens, né? Mas é porque são pequenos, são de resolução rápida. Então, você vê que às vezes você tira 0,1. Olha só, 0,1 para converter unidade. De repente você fez a mesma conta em unidade errada, tudo bem, eu aceito. O resultado vai estar errado, então vai dar errado aqui, mas não vai ser 100% de erro. E eu vou considerar o raciocínio. Por isso que eu pedi para vocês não colocarem. Vocês fazem o formulário e põem as respostas, 30% da nota. Mas quando vocês mostram a resolução, eu vi qual o raciocínio de vocês. E ainda mais, se vocês perceberam que vocês erraram durante as 2 horas da prova, ainda assim vocês ganham 70% da nota. Você fala assim, não, pô, errei, agora o correto é isso aqui. Fala, beleza, 70% da nota. Tem chance de passar reconhecendo o erro. Mas naqueles 30% do tempo, pelo menos vocês vão estar trocando ideia entre vocês, mas vocês não estão fazendo a prova do outro. Você sabe que vocês têm que fazer a prova de vocês. E aí significa que é mais ou menos fiel ao resultado que vocês teriam. E se vocês forem bons para fazer tanto a prova na parte dos 30%, mais os 24 horas, significa que vocês estão independentes na disciplina. É isso que estou tentando avaliar. Então, ao invés de ficar varrendo aqui cada um, ou seja, eu separo em tópicos todas as 4 questões, no final eu gero um relatório. Vê que aqui está tudo em vermelho porque tudo está com 0 na nota. Mas aí eu vou trocando os valores da nota aqui conforme a gente vai fazendo. Ah, eu acho que eu acertei. Faço a média aqui, falo, 50%, 10%, 20%, e a gente vai vendo qual seria a nossa nota média da prova. E aí é isso que vocês vão receber e pode ver que aqui tem aqui, comentário. Comentário aqui é um, Q2, Q3. Se eu clico nele, eu tenho internet aqui. Se eu clico num deles, ele vai para abrir o YouTube. E no YouTube ele vai abrir o vídeo que eu estou gravando agora, na posição em que eu fiz a correção daquele item. Então, se você ficou vermelho naquilo, vai direto onde você está vermelho para ver como você faz corretamente isso. Essa é a crise de ensino que a gente tem hoje, porque nós estamos muito em colegas de licenciatura. E uma das crises de ensino que a gente tem é não corrigir nossos alunos. Falar assim, olha, você errou e o modo certo de fazer é isso. A gente errou, o cara nem quer saber o que é o certo. Aí, se acertou, acertou por glória divina de Deus. Mas se errou, eu não quero nem saber qual é o certo. E não, a gente precisa acertar, a gente precisa saber qual é o certo. E você pode ver que ele já abre na posição do vídeo, mas nossa internet é aquela lástima que você já conhece, então não vou conseguir exibir agora. Foi. É só um exemplo de um dos vídeos anteriores, mas vou fazer com o vídeo de hoje. E vamos passar para a resolução, né? Aqui nessa prova, a pergunta foi: que recurso utilizamos para explicar a energia alegada por astrólogos, que por astrólogos não é de ordem gravitacional? A energia alegada por astrólogos não é de ordem gravitacional. Eu propus um exercício via PowerPoint com vocês. Então, esse foi o recurso. Eu cheguei e falei, eu fiz um exercício. O exercício que eu tinha feito na minha proposta era comparar a ação gravitacional de Marte em oposição, lembra que oposição é quando Marte está mais próximo, e um obstetra, que estivesse a 1 metro da gestante. E aí a gente calculou qual é a força gravitacional de Marte e a força gravitacional do obstetra, e a gente viu que era quase que na mesma ordem. E nesse processo, a gente concluiu que se uma pessoa acredita em astrologia, acreditando que a força gravitacional influi na criança, ele deveria considerar também a força gravitacional do obstetra para fazer isso. O que começa a invalidar a ideia de que a força gravitacional é que influi nas crianças, né? No nascimento das crianças. Simples como isso. Você já tira 2,5 aí de nota. Né? Óbvio, você pode explicar mais, pode explicar menos, mas estou dando um exemplo de resolução. Agora vamos passar para as questões. Eu chegar questões de aplicação rápida.
Qual é a aceleração gravitacional da Terra em uma montanha de 8,2 km de altitude? Compare seu resultado com o obtido na superfície da Terra e justifique a razão do valor encontrado. Aqui vamos ver se... Deixa eu pegar a caneta. Eu vou pegar o... Se você fez, vamos supor, já na questão que você fez... Você identificou a aula, deu 1. Você escreveu o fenômeno, mas 0,5. E a qualidade da sua redação é um 0,5. Já tem 1,75 aqui na nossa nota, né? Agora vamos lá fazer essa questão 2. Questão 2, deixa eu abrir a lousa. Então ela é a gente está falando de aceleração gravitacional. O que está acontecendo? Está invertido aqui? Está invertido aqui. Deixa eu reativar o... Onde faz isso? Aqui. Configurar. Mapeamento de tela. Tela inteira. Pronto. Pronto. Eu estava trabalhando com... Pronto. Estava trabalhando em 2 monitores, daí ele se perde aqui. Ele é um exercício de força gravitacional. Então ele é G, Mzinho, Mzão sobre R quadrado. Agora, quem é o R? Se a gente está falando que a gente está em cima de uma montanha, qual é a força, a aceleração gravitacional? Para calcular a aceleração gravitacional, basta a gente lembrar que essa força ela pode ser escrita com a segunda lei de Newton, com massa vezes aceleração. E aí você tem o mesmo termo no segundo termo, mzinho e mzão, sobre r quadrado. E o que vai acontecer? Esta massa corta com essa massa. E aí a gente tem uma descrição da aceleração gravitacional sentida por um corpo sujeito à massa de um outro corpo. Vai ser G, esse mzinho já morreu, então Ctrl Z, mzão, sobre r quadrado. Agora o ponto é quem é r quadrado. Quando a gente está falando que ele está no alto de uma montanha, 8,2 km de altitude, a gente tem que considerar que o r, a distância, vai ser o raio da Terra mais a altura que o corpo se encontra. Esse é o r que a gente vai colocar nessa expressão. Então, quando a gente combina essas duas equações aqui, a gente vai ter que a aceleração gravitacional é G, irmão, sobre raio da Terra mais altura. A discussão aqui a gente vai ter que sujeitar aqui é simples, né? Primeiro, eu tenho que converter aqui os 8,2 km em metros para fazer a conta. O G vocês têm da literatura, 6,67 vezes 10 a menos 11. E a massa da Terra, acho que eu deixei, deixa eu ver se eu deixei por aqui, é quase 6 vezes 10 a 24. Eu devo ter deixado anotada no material da aula aqui. Material da aula. Sobe. Aula 13. Deixei, a 5,94 vezes 10 a 24 quilos. Então, ok, vamos começar a calcular essa aceleração. Por que travou? Travou por quê? Tá aqui. Aceleração, então vamos substituir. Ah, sim, o evidente, quadrado. Desculpa, eu que esqueci o quadrado aqui. O quadrado, sim. Ele é só substituir aqui dentro, mas ele é o quadrado. Então deu 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra deu 5,98 vezes 10 a 24 quilos. 5,94 vezes 10 a 24 quilos. Dividido pelo raio da Terra, é 6.371 quilômetros. Então a gente vai ter que colocar em metros, né? 6.371 vezes 10
vezes 10 a terceira metros, mais a altura do Monte Everest. O Monte Everest está dando 8,4 quilômetros, então é 8,4 vezes 10 a terceira metros, tudo isso ao quadrado. Aí, quando a gente faz as contas, a aceleração vai dar. Deixa eu abrir a calculadora, se é que ela não está aberta. Não está aberta, então vamos abrir. Feito. Deixa eu colocar ela aqui do canto inferior aqui. Alt Tab. 6,67x11 F9 para dar o negativo, vezes 5,94x24 para potência, né? Agora dividido, só cuidado, né? Colocar o parênteses. 6.371x a terceira, mais 8,4x a terceira metros, né? Que é da altura do Everest. Fecho esse parênteses, elevo o quadrado no Windows é Q, quadrado. Pronto, 40 mil lá. Daí faço a divisão, deu, beleza, né? Deu 9,7 metros por segundo quadrado. Eu estudo em sistema internacional, então vai dar sistema internacional. Eu pedi, faça a comparação com a gravidade na superfície da Terra no exercício. Ó. Compare seu resultado com o obtido na superfície da Terra e justifique a razão do valor encontrado. A gente sabe que na superfície da Terra, G é da ordem de 9, a média, né, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ela diminui, mas ela é basicamente a mesma. E por que ela está dando a mesma quando você está numa distância de 8,4 quilômetros? Pelo aquele motivo, né? Esta altura aqui, deixa eu colocar em vermelho, essa altura aqui, H é muito menor do que o raio da Terra. Quando H é muito menor do que o raio da Terra, isso aqui tende a zero comparado ao raio da Terra. Então você vai ter Gm sobre o raio da Terra. Ou seja, G é uma constante, massa da Terra é uma constante e raio da Terra é constante, dando uma aceleração constante, que é o resultado do experimento galileano sobre a gravidade na superfície da Terra. Ok? Era essa a discussão que eu esperava para essa questão. Então a gente fez aqui, esqueci de colocar, mas a gente coloca, então é questão 1. Vamos lá. Daí vamos para o B. Item B. Item B. Considerando um planeta com massa igual a da Terra, mas de raio de 6.431 km, nesse exercício, de vocês pode ser diferente. Determine a velocidade de escape de sua superfície, discutindo se o foguete consegue escapar da superfície da Terra. Desculpa. Se um foguete que consegue escapar da superfície da Terra escaparia desse planeta. A discussão é: a gente vai ter um planeta com esse raio e se ele consegue, com a mesma massa da Terra, né? Considerando que o planeta possui igual massa da Terra, mais raio de 6.431 km, determinar a velocidade de escape da sua superfície, discutir se o foguete consegue escapar da superfície da Terra, que consegue escapar da superfície da Terra e escaparia desse planeta. Então, é um problema sobre velocidade de escape. Eu não deixei as fórmulas, porque eu já esperava que, como a prova é consulta, vocês encontrassem, vocês fossem atrás. Mas eu deixei a formulinha aqui para mim, ó, velocidade de escape, raiz de Gm sobre R. Então, escrevo aqui, velocidade de escape, raiz de G, M, sobre o raio, esse raio... Oi? É verdade, 2G. É 2G. 2Gm sobre o raio. Agora a gente tem o raio, a gente sabe G e sabe a massa, que é a mesma velocidade a mesma massa que a Terra. Então, raiz de 2, G 6,67 vezes 10 a menos 11. E a massa é a mesma que a massa da Terra. Mesma massa da Terra. 6 nada. É quase 6, né? Mas é 5,94 vezes 10 a 24 quilos. Dividido pela brincadeira aqui, o raio do planeta. Só que nesse caso está dando bem próximo. Que é 6.431.
tá em quilômetros, então não esqueça de fazer a conversão. Vezes 10 a terceira metros e certo, é só o raio. Agora isso, então vamos calcular os valores, velocidade calculada, calculadora, é ESC para zerar, 2 vezes 6,67x11, o F9 faz o negativo, vezes 5,94 vezes 10 a 24 quilos, dá tudo isso aqui, dividido por 6.431 x a terceira. Deu isso aqui. Raiz quadrada é o arroba, então é shift 2. Deu 11,1. 11,1 vezes 10 a terceira? É, tá vendo? Dá 10 a terceira, porque é 11.011. 11.100, desculpa. 11.100. 11.100 metros por segundo. Então, tá. Pô, caramba. 11.100 metros por segundo ou 11,1 quilômetros por segundo. Essa é bem próxima à velocidade de escape da Terra, mas como ela tem um raio menor, a densidade é maior, então ela é um pouquinho menor do que a velocidade que um foguete na Terra precisaria para escapar. Nesse caso aqui, você pode ter uma velocidade maior ou menor. Nesse caso especificamente, ele tem uma velocidade um pouquinho maior do que um foguete aqui na Terra conseguiria para escapar. É bem próximo, mas é um pouquinho menor. Então ele, no caso desse planeta, não escaparia. Mas eventualmente algum de vocês pode ter pego um planeta que você consegue escapar. Entenderam? Tá. Vamos lá. B, C. Item C. C. A força de salhamento na sola de um tênis de 8,8 milímetros de espessura e 19 centímetros quadrados de área, né, é de 21 newtons. Qual é o ângulo de cisalhamento, sabendo que o módulo de cisalhamento do material da sola é de 1,1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado? Bom, força de cisalhamento é uma das forças que a gente falou de compressão, dilatação e o cisalhamento é justamente essa força tangencial. É a mesma coisa que, por exemplo, a gente pega um livro e faz uma força por unidade de área na direção perpendicular a essa área. Por exemplo, eu estou arrastando, vocês vão ver aqui na lateral do livro dessa pasta, né? Quando eu faço uma força que é nesse plano, nessa direção, você pode ver que inclina o material. Num livro, ele pode implicar de você romper as páginas do livro, né? Rasgar o livro, dependendo de quanto você consegue deslocar. Isso também tem uma fórmula que a gente chegou junto, mas é sempre a módulo de cisalhamento é a força de cisalhamento sobre a área dividido pela tangente de θ. A gente fez a demonstração disso em sala de aula. Então, vamos pegar lá então, o módulo de cisalhamento é a força de cisalhamento por unidade de área dividido pela tangente de θ. A pergunta é, imagina que você comprou um tênis Nike da China. Vai ter diferença. Esses são esses pequenos fatores que criam a diferença. Porque daí você vai ter uma cópia igual, vai parecer, nossa, é igualzinho. Mas quando você vai ver a qualidade do material que vai fazer a diferença. O que eu estou perguntando aqui é qual é o ângulo? O ângulo de cisalhamento é quando você está correndo, fazendo uma arrancada, ou freando, né, parando, você está fazendo uma força por unidade de área do teu pé que vai ou esticar ou arrastar a sola do teu tênis. Isso vai criar um ângulo. Imagina que a sola é tudo isso. Evidentemente não é, né? Mas imagina que a sola é tudo isso. Você fez uma força sobre ela que esticou. O que vai acontecer? Se a cola for vagabunda do tênis, ela vai. A sola vai sair. Quem já teve isso? Eu tive sola. Eu tive um solo. Eu escalo, né? Vulcão. E o solo é de qualidade super considerável quando você vai escalar. É top de linha. Só que eu acho que o meu era chinês, porque quando você. Imagina você escalando, você está subindo num certo ângulo.
E isso faz uma força, pega o teu peso com um seno, um cosseno de teta, né, que vai fazer da gravidade do seu peso sobre a sola, e isso vai entortar, vai dobrando, né, o teu tênis. Se chegar no limite, no ângulo limite, ele simplesmente rompe. A sua sola vai para baixo. O que eu tive que fazer? Tava com fita silver tape de passar por baixo. Porque rompeu no meio da trajetória. Daí, você voltar ou continuar subindo, seu pé tá fudido, né? Então, é esse que eu quero calcular, esse ângulo de cisalhamento. Então, nessa expressão, bastaria a gente isolar o tangente de θ. Na verdade, a gente vai ter que calcular esse ângulo, né? Mas se a gente isola o tangente de θ, a gente vai ter a força de cisalhamento por unidade de área, dividido pela o módulo de cisalhamento, que também é dado, ou melhor, né, a gente tem a θ é igual. Qual é a operação oposta? Né? O arco tangente da θ. Eu quero saber o arco cuja tangente é isso. Então vai ser um A tangente e dessa expressão toda aí, Fs sobre área dividido por módulo de cisalhamento. Agora a gente consegue fazer as substituições. Vamos lá para essas substituições. Nesse exercício aqui, a força de cisalhamento é de um tênis de 8,8 milímetros de espessura e 19 centímetros quadrados de área é de 21 newtons. Então, a gente tem a força de cisalhamento e aqui, o módulo de cisalhamento é 1,1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Então, vamos colocar. Tá em sistema internacional? Esse tá. Então, vamos lá. Θ igual a tangente, né, de força de cisalhamento está dada como 21 newtons. A sola está como 19 centímetros quadrados. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui para fazer o exercício? Unidades, né? A gente tem que tomar cuidado para que você não se ferre com as unidades. 19, vamos escrever lá, 19 centímetros quadrados dividido por 19. Centímetro quadrado é a mesma coisa que você levar 10 a menos 2 metros. 10 a menos 2 é centi, né? E isso aqui é o quadrado, certo? E, dividido pelo módulo de cisalhamento. Módulo de cisalhamento. Módulo de cisalhamento é 1,1 vezes 10 a 5. Assim. Aí, então, tangente de θ é igual, vamos fazer essa conta. Alt Tab, cadê a calculadora? Tá aqui. Dá 21, essa aqui, vai apagar tudo, né? Desculpa, 21 newtons está em unidade certa. 21 newtons, daí está dividido por 19, o centímetro, que é 10 a menos 2 ao quadrado, dá 10 a menos 4 metros quadrados. Então, 9x 4 negativo, F9. Daí igual, e daí dividido por 1,1x5. Feito. Agora, o arco tangente. Só tem que prestar atenção, toma cuidado na calculadora. Quem fez na calculadora? Eu estou fazendo na calculadora Windows. Aqui está em graus, tá vendo? Aqui está em graus. A minha calculadora. Tem que ver se a sua está em radiano e graus. Então, o que eu vou fazer? Quando eu calcular o arco tangente disso aí, ele vai me dar o resultado em graus. Só para vocês não confundirem os valores. Então, calcular o arco tangente, você vem aqui em segunda função. E ele vai mostrar que as funções trigonométricas, né? Põe função trigonométrica, segunda função, e ele mostra que tangente é menos 1, que é o arco tangente. Eu ponho ele aqui, ó, 5,7 graus. No meu caso, cada um tem o próprio, né? 5,7 graus. E aí, ou seja, um tênis que tem esse valor, um valor típico de um tênis bom deve ser 20 graus para cisalhamento. 5,7, qualquer tipo parada mais brusca vai dar 5,7. E aí vai romper a sola. Entenderam a ideia do processo?
cada um vai obter um valor, mas o algoritmo, né, de solução é esse. CD. O lago Titicaca, né, não é Titica, Titicaca. É na Venezuela. Famoso, e é famoso por ser o maior produtor de petróleo em grandes altitudes. O Brasil é recordista em profundidades, né, em extração de petróleo. Esse é o lago mais alto do mundo e também é onde se extrai o mais alto petróleo. Né? É louco. Mas eu peguei ele assim, tipo, para ilustrar um raciocínio, né? Porque esse aqui é de hidrostática. Encontra-se a uma grande altitude onde a pressão é 86% da pressão atmosférica. Pressão dos Andes muda, né? É variável. Então, não é tão diferente do que eu estou mostrando para vocês, cada um com o seu próprio valor. Mas a minha brincadeira aqui a gente já sabe qual é a pressão inicial, a pressão atmosférica. O lance represente um gráfico comportamento da pressão pela profundidade para um mergulhador que atinja 58 metros de profundidade. Tá. O que eu vou fazer aqui, como está muito poluído aqui, eu vou fazer uma página a mais aqui. Daí eu vou continuar a questão 1 e esse é o item D. Tudo bem? Ah, é verdade. Questão 2. Questão 2, item D. Nesse item D, então, qual é a forma que está regendo as relações de pressão hidrostática? É a lei de Stevin. Para a lei de Stevin, a gente pode escrever, você pode escrever ela assim, P é igual a P0 mais ρ, G e H. Sendo que H é profundidade, não é altura, mas profundidade em relação a o referencial onde você se encontra. Aí que vem os dilemas, né? Se eu pego, vamos fazer os eixos. Veja que até eixo pontua, se você fizer. Ele está pedindo só o gráfico. Represente em um gráfico o comportamento da pressão pela profundidade. Vamos lá fazer um gráfico. Se você só faz eixo, já dá 0,1. Então eu vou colocar aqui o eixo Y. Em vez de fazer o eixo X aqui, eu vou fazer ele um pouquinho mais alto, só para a gente se precaver aqui. Agora, deixa eu colocar a caneta. Vou chamar isso e isso. É o que eu estou querendo saber? A pressão em função da profundidade. Então, eu vou colocar pressão aqui em atmosferas, TM, e aqui a profundidade em metros. E qual vai ser a relação deles? Né? Você tem que olhar pela fórmula da lei de Stevin. Ele está falando aqui, olha, que a pressão é igual a pressão inicial mais ρgh. E eu quero fazer o gráfico de P pela profundidade. Essa relação aqui, em relação P, em relação a H, é uma relação de que tipo? Uma função de que tipo? Em termos funcionais, qual é a dependência de um em relação ao outro? Vou colocar em vermelho aqui. Isso é a mesma coisa que a gente estivesse escrevendo y, né? E isso aqui x. Ele é linear. Ela é linear. Então, como é que é uma expressão linear? Se P é y e o H é x, essa mesma coisa que eu estou escrevendo aqui seria o mesmo que eu escrevesse n, de uma constante, de um coeficiente linear, mais um coeficiente angular m, vezes x. É uma equação de uma reta, né? Isso aqui é o coeficiente linear e esses dois aqui são coeficiente angular. E como é que se escreve, então? O que corresponde ao coeficiente angular? Justamente o ângulo da curva. E o coeficiente linear é onde ela cruza o eixo y. Então, se eu fosse fazer um gráfico, seria o gráfico de uma reta. Eu estou em vermelho, vou colocar uma reta. Só que ela não parte da origem, só se a pressão fosse zero. Isso é no espaço, tudo está no espaço. Então, é uma pressão um pouco abaixo da pressão atmosférica. Então, eu vou colocar o gráfico aqui e crescendo linearmente. E é só isso. É só isso? Não, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Lá. Represente um gráfico comportamento da pressão pela profundidade molecular que atinge 58 metros de profundidade. Ele começa de uma pressão zero. Essa pressão zero, a gente tem que calcular. Cadê? Pressão zero.
Desculpa. Não mudou para tá em linha. Pressão zero, a gente tem que calcular. E como é que a gente calcula essa pressão? Bom, já está dado aqui. Ela é 86% da pressão atmosférica. Então, se uma atmosfera é 0,86. Porque eu pus o eixo em atmosfera. 0,86. Ele sai de 0,86 e aqui a gente quer que ele vá até 56 metros. 58 metros. 58 metros. E como a gente faz para calcular quanto é essa pressão a 58 metros? Se aqui está em atmosfera, a gente tem que tomar cuidado. Esses termos estão em sistema internacional. Então, tem que fazer uma conversão. Porque aqui vai estar G em sistema internacional, Rho em sistema internacional e H 58 metros em sistema internacional. Então, qual é a unidade de pressão em sistema internacional? Pascal. Então, tomar o cuidado para fazer a conversão para Pascal. Se bem que presente o gráfico da pressão pela profundidade para um mergulhador que atinge 1,8 metros. É fazer o gráfico e vamos calcular. Então, quanto é 0. Pus 2, não, é 0,86. Quanto é 1 Pascal? Qual a relação entre Pascal e atmosfera? Vocês chegaram a fazer, não fizeram? Porque o lance é só calcular o P0, P, é igual. Um 10, 13, mas é 10 alguma coisa 10 a quinta, né? Deixa eu ver aqui. Eu não anotei o Pascal aqui. Não anotei, deixa eu ver se. Óbvio. Você foi prova remota, eu não pus a. Eu que tenho que procurar. Não lembro. Aqui abriu o TM em Pascal. Vamos lá, ajuda. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É 1 vezes 10 aqui. Então, quando a gente for resolver, aqui o P0, né, é 0,86, 0,86 vezes 10 a quinta para Pascal, mais Rho, que é a densidade da água, é 1000 quilos por metro cúbico. Então, 1000. E G é 10 e H é 58 metros. Fazendo isso aqui, P vai ser calculadora, ESC 0,86 x a quinta, mais 1000 vezes 10 vezes 58. Saco. V para sistema 6,6 vezes 10 a 6,6 vezes 10 a quinta Pascal. Se você quer isso aqui em atmosfera, né, basicamente dividir por 10 a quinta, por aproximação, o que implica P é igual a 6, aproximadamente 6,6 atmosferas. Né? O que é coerente com aquela ideia de que você, a cada 10 metros, você aumenta cerca de uma atmosfera de pressão. Tudo bem? Mas o item importante aqui era mostrar basicamente a relação linear das grandezas, ok? E aí acho que tem um item extra nesse, né? Lembrando que o item extra não é obrigatório, quem fez ganha uma nota acima de 10 se acertar, né? Fazendo. Então, assumindo que dois fluidos imissíveis se encontram em um tubo em forma de U, o primeiro fluido de densidade 2,1 gramas por centímetro cúbico está em uma altura de H3 e o segundo fluido em uma altura H4, determine a densidade do segundo fluido. Isso aqui é aquela demonstração que eu fui na aula remota que eu apresentei
de um tubo em U, e você coloca dois fluidos com densidades diferentes. E o de maior densidade vai empurrar o de menor densidade e ele vai fazer com que ele fique numa altura maior num certo nível. E a gente fez a demonstração da fórmula que representa essas alturas. Eu deixei anotado aqui, ó, é uma relação inversamente proporcional à densidade específica, né? Então, item extra E, ela vai mi1 sobre mi2 é igual a H2 sobre H1. É uma relação inversamente proporcional. É dada a densidade do fluido, de um dos fluidos, né? 2,1 gramas por centímetro. Então, assumindo, o primeiro fluido é 2,1 gramas por centímetro cúbico. Se você falou que ele é o fluido 1, ele está com a altura H3. Então, fluido 1, altura 1, H3. O segundo fluido está em H4, determina a densidade do segundo fluido. Então, é só a gente dar os nomes conforme a conveniência. Vamos chamar ele de fluido 2. O fluido 2, ele está a uma altura H3. Opa. H3. Portanto, o fluido 2 está a uma altura H4. Como a gente sabe, como a gente chamou o fluido 2 como o fluido que tem densidade 2,1 gramas, esse aqui é 2,1 gramas por centímetro cúbico, é só substituir na fórmula e a gente vai calcular o μ1. Calculando o μ1 aqui, a razão disso aqui, veja, colocar outra cor. H corta com H e não depende do H. Ele vai ser 4/3 da densidade 4/3, porque orelhinho, orelhão, né? Esse 4 vai para cima, o 3 fica para baixo, multiplica por Mi2. Esse Mi2 sai multiplicando. Então é 2,1 gramas por centímetro cúbico. Ou, portanto, um fluido com densidade um pouquinho maior, ele é calculadora. 2,1 vezes 4 dividido por 3. 4 dividido por 3. 2,8 gramas por centímetro. 2,8. Como é que é? Calife. Pronto. Item extra, ou seja, quem fez o item extra, bota a mais. Né? Passamos para a questão 3, né? Questão 3. Questões baseadas nas listas de exercícios. Especificamente, o que a gente fez é só substituir peixe por, sei lá, por número de peixe. Era tubarão na lista. Tubarão. Peguei dois tubarão lixa, que é o que tem lá no Tamar. Substitui por peixe. Então, vamos ler a questão. Deixa eu só colocar uma lousa diferente aqui para misturar as questões. Mas, questão 3. Vamos lá, item A. Item A, blá blá blá. Um aquário de x igual a 1,1 metros, y 1,6 metros e 0,5 metros. Tipo, paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Sobre uma balança está cheia de água no limite de vazar. Vamos começar aqui com o primeiro volume, né? Lembrar que volume é a mesma coisa que largura vezes profundidade vezes altura. Tudo bem? Esse largura vezes profundidade, né? Quanto ele é largo, a mesa aqui, ela tem essa largura e essa profundidade. É a área de base, né? É a mesma coisa que a gente chamar isso aqui, vou colocar em vermelho, de área da base. Área da base do aquário, A, vezes a altura. A gente tem cada uma dessas medidas, então o volume total do aquário vai ser, nesse exercício, 1,1 igual a 1 vezes 1,6 vezes 0,5. Cada um tem um metro, então é metro cúbico. ESC 1,1 vezes 1,6 vezes 0,5. ESC, peraí. 1,1 vezes 1,6 vezes 0,5. Ou é isso? Deixa eu tirar o V. Tá,
0,88 metros cúbicos. Guardamos isso aí no coração que a gente vai usar logo logo, mas vamos pro item, né? Nele são adicionados 28 peixes de 0,5 quilos, que por suas bexigas natatórias equilibram a força, peso e o empuxo. A água vazada é recolhida por outro recipiente. Então você tem um aquário no limite de vazar. Jogou peixe que flutua. Qual é a sua dúvida? Desculpa? Seria o peso total do peixe ou o quê? Uhum. Não. Não, ele tem. É só adicionar 28 peixes de 0,5 quilos. Então é um peixe. É, você vai pegar 28 peixes e multiplicar por 0,5 para saber o total de peixes. Tá. É, tá, vamos para o item A. Sabendo que a densidade de água é. Na verdade, vamos chegar e calcular. Qual é a já que você fez essa pergunta, qual é a massa de peixes? A massa de peixes é o número de peixes vezes a massa. O que eu vou chamar? Vou escrever mação, mão de peixes, né? A massa dos peixes é o número de peixes vezes a massa de cada peixe. Então, a gente sabe que a massa de peixe vai ser, no meu caso, 28 peixes vezes 0,5 quilos. Ou metade, né? 14. 14 quilos. Isso aqui é quanto de entrou de massa de peixe. Você tem uma aqui? Fale. Não, o formulário é só para pôr a resposta e a questão é da prova de cada um, é o PDF. É o PDF. E lá eu acho que até pus XXX. Pode, só se faltou algum lá que. Tá, na hora de divulgação, mas a prova lá é só para você colocar a resposta da tua prova do PDF. Tá, 14 quilos. Tipo, fomos. Agora, item A. Sabendo que a densidade da água é 10 a 3 quilos por metro cúbico, qual é a massa de água no aquário antes de se colocar os peixes? Despreze o peso do aquário. Tá bom. Esse item A não tem segredo, né? Assim, em termos de item A, o que você precisa para calcular a massa? A massa de água, H2O, é a densidade da água vezes o volume lá do aquário, sem considerar o peso do aquário. Então, eu vou colocar o V, o mesmo V aqui. Então, já sai rapidinho isso aqui, H2O é igual a 1.000 quilos por metro cúbico, vezes esse 0,88 do volume. Portanto, a gente tem isso como 880 metros cúbicos. Não, 880 quilos. É massa. 880 quilos. Tudo bem. Item A, morto. B. Qual será a massa medida pela balança depois de introduzidos os peixes? Item B. Use o princípio de Arquimedes para auxiliar a sua explicação. Se você começar a fazer conta, você pode até se perder, porque é imediato. Os peixes flutuam. Se eles flutuam, quando você coloca eles na água, a mesma massa de peixes vai sair, a mesma massa de água vai sair. Entrou 14 quilos de peixe. Quanto saiu de água? 14 quilos. Que eles flutuam. Então qual vai ser a massa? A mesma. Então B é a mesma. Entendido? B, C. Para minimizar o número de pontos. Né? C. Não, mas eu tenho que fazer a prova aqui, mas que quando é uma coisa muito óbvia, a gente fica com medo, né? Porque a gente
uma coisa que acontece no processo de ensino, especialmente no ensino universitário, que as pessoas se adestraram a pensar que quanto mais difícil, melhor. E não é necessariamente, não é que as coisas são as mais difíceis são melhores. É, é que é que a gente sempre pode transformar uma coisa muito simples em difícil e daí assim dá a ilusão para as pessoas de que aquilo é melhor. Não é. A gente tem que transformar as coisas nas mais simples possíveis. E esse princípio de Arquimedes ele é realmente muito simples. E aí, no caso de flutuar um corpo, fica mais simples ainda. Quando afunda, é o caso da que a gente vai calcular agora com as ostras, né? Caso das ostras. Nem sei se agora é o caso das ostras. Olha lá, se substituíssemos a mesma massa de peixes por ostras, que tem uma densidade de 2,5 vezes 10 a 3 quilos por metro cúbico, ou seja, elas afundam, qual seria a massa registrada na balança? Agora a gente tem que fazer, a gente vai ter que efetivamente fazer um balanço. A massa de ostra é a mesma. Então você já sabe que eu vou chamar de massa de ostra. Massa de ostra é a mesma que a massa de peixe, que é MPzão aqui, no caso. Ou seja, era 14 quilos. O cuidado que você tem que fazer é que, porque elas afundam. Lembra que não é a densidade. Bom, a densidade está envolvida, mas quando elas afundam, elas deslocam uma certa quantidade de água. O volume delas desloca uma certa quantidade de água. Só que o peso dessa quantidade de água deslocada é menor do que o próprio peso delas, por isso que elas vão para baixo. É uma relação de equilíbrio, ação e reação na prática que a gente está vendo, só que Arquimedes não conhecia o princípio de ação e reação. Então, como é que a gente faz? Cadê? Eu sempre estou perdendo, vou deixar baixar aqui, porque eu sempre estou lendo a questão de cima quando estou falando a de baixo. Qual seria a massa registrada? É, a massa de ostra vai ser igual ao de volume das ostras vezes a densidade das ostras. E a gente tem qual é a densidade das ostras, a gente vai conseguir calcular o volume das ostras. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a massa de ostra é o que entrou. Mas lembra que ele tem um peso equivalente quando ele está sobre o empuxo. E o que a gente está querendo saber não é a massa, mas é o resultado lá na balança. Cadê? Ó, perdi de novo. Qual seria a massa registrada na balança? Para isso, a gente não tem que só saber quanto entrou de osso, mas quanto saiu de água. E a quantidade que saiu de água é o volume de ostra que entrou. Então, é isso que a gente vai isolar. A gente vai isolar o volume da ostra, e a gente sabe que a massa de ostra é igual à massa de peixe, dividido pela densidade da ostra. A massa da ostra é a mesma coisa que a massa de peixe, que está dado como 14 quilos. Então a gente pode escrever isso aqui como volume da ostra é igual massa de peixe, que é 14 quilos, dividido pela densidade da ostra, que é 2,5 vezes 10 a 3 quilos. Não acaba aqui, né? Então, isso implica que o volume de ostra é igual a calculadora 14 dividido por 2,5x3 em V, né? Para sentir 5,6 vezes 10 a menos 3. 5,6 vezes 10 a menos 3, Sistema Internacional metro cúbico. Agora a gente tem que saber quanto é a água que vai sair. Esse é o volume de ostra que entrou e o volume de água que sai. Porque a gente vai calcular a massa que vai sair efetivamente de água. Para fazer isso, é só pegar esse volume aqui, né, que é o mesmo de água que vai sair, e calcular a massa. A massa, como é que eu vou chamar? Água que sai, sei lá. É, mas é devido às ostras, né? Então, de água pelas ostras, né? Ela vai ser densidade da água vezes o volume de ostras. Daí isso implica, então, que a massa de água que sai pelas ostras é igual a 1.000 quilos por metro cúbico vezes essa
volume 5,6 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3, né? Assim, para bom entendedor, cancela com isso aqui, né? Então, isso aqui dá 5,6 quilos de água que sai. Consequência, quanto vai ser a medida da massa, né, na balança, vai ser esses 80, a massa, como é que eu vou chamar isso agora? A massa medida na balança vai ser 880 quilos menos 5,6 quilos, né, que saiu de água. Porque o que entrou de ostra ficou. O que saiu é a diferença que sai que é o importante. Então vai ficar. Vou escrever isso aqui. É massa da balança. Balança com ostra. Sei lá. Ela vai ser. Como é que ficaria? Né? Se a gente fizesse a conta completa. Deixa eu ver se eu só pedir para não considerar o aquário. Massa de P. Ah, não. É a massa registrada na balança por causa do fluido, né? Vai ser a mesma coisa que a massa de água, MH2O, mais a massa de ostras, que está aqui, massa de ostras, menos a massa de água que sai. Hã? Isso, H2O, das ostras. Isso, a água que saiu, a água que saiu por causa das ostras. Então a gente tem o valor de cada um daqui, esse massa H2O é 880 quilos, essa massa de ostra que entrou é 14, e a massa de água que saiu é 5,6. Então, substituindo os valores, ESC para zerar, 880 mais 14 menos 5,6. Tirando 800, veja que está próximo, 888,4. Opa, 4 quilos. Esse é o item C. Vamos lá para o próximo item. Deixa eu colocar aqui. Próximo item. D. Para baixar o aquário é usada uma prensa hidráulica com um suporte de mesma área que o aquário de um lado e 0,96 metros quadrados na outra extremidade. Então, prensa hidráulica é aquela coisa, né? Você tem uma área grande conectada por uma tubulação com uma área menor do outro lado. Isso vai criar um sistema parecido com aquele de alavanca. Você faz uma força, a força por unidade de área, redistribuída do outro lado. O que vai fazer? Quando você pressiona aqui, você consegue deslocar muito uma área pequena, fazendo uma força pequena, e ali do outro lado você consegue distribuir aquela força para uma área grande, daí ele vai se deslocar pouco, mas vai subir. Você tem o equilíbrio das pressões. Era só consultar, é o princípio chamado princípio de Pascal. Força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. É isso aqui. Vou colocar então o item D na próxima página. D. Força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Se a gente chamar lá, é só a gente tomar o cuidado de qual é a força que a gente está aplicando. Se a força 1 é a que a gente está aplicando, a força 2 é o aquário que está aplicando. Então ela está sobre a área 2, que é a área do aquário. E esse 1 vai ser aquela área pequena. Então, se eu reescrevo a fórmula, eu quero saber qual é a força que eu tenho que aplicar para reequilibrar isso aí. Ele vai ficar área 1 sobre área 2, não importa qual unidade, porque vai se anular, vezes a força 2. A gente tem a força, vamos lá, não tem uma força que vai ter uma massa, né? A gente tem de um lado D. A caixa de peixes com toda a água não transbordada, considerando que o aquário tem 934 quilos. Beleza. Aqui a gente tem o caso do aquário com os peixes.
E aí, então, o aquário com peixe é aquele caso. Não, ele não está com as ostras. Precisa dar com suporte na mesma área que o aquário de um lado. Qual deve ser a força aplicada do lado conveniente da prensa, de modo que abaixar o aquário cheio de peixes e com toda a água não transbordada, considerando o próprio aquário tem 934 kg. Então, nesse caso, a gente só tem que avaliar quem é a força 2. Força 2 a gente vai fatalmente escrever como massa vezes gravidade. Quem é esta massa? Bom, vamos lá escrever. Essa massa é a massa total do aquário. Esse Mzinho que eu estou escrevendo é a massa de água. É a massa que eu estou chamando de água. Então ela está minúscula. Ah, já me perdi. Ela está na outra lousa. Eu estou usando minúscula aqui. Ctrl Z. Não vai? Ctrl F, então. Delete. Massa da água. Daí é a massa mais a massa do peixe, mas é menos a massa de água que sai por causa dos peixes. Então, a água por causa dos peixes. A gente sabe que isso se anula. Né? A gente sabe que os dois aqui se anulam porque a massa de peixe que entrou é a massa de água de peixe que saiu. E aí, mais o que? A massa do aquário. Massa do aquário. Ctrl Z, aquário. Aquário. Então, no final das contas, vai ser 880 quilos mais a massa do aquário. Massa do aquário é 934 nessa questão, 934 nessa questão. Portanto, 880 mais 934 deu 1.814 quilos. Eu tinha a impressão que eu tinha feito um exercício com as ostras, mas tudo bem, foi sem as ostras. 1.814 quilos. Tá, isso aqui é a força só. Desculpa, é só a massa. Multi, qual vai ser a força então 2? Vai ser M vezes G. Se a gente considerar G como 10, vai ser 18.140. 18.140 quilos. Que vai vir aqui. Essa área 1 é a área pequena. Que nesse exercício ficou 0,096 metros quadrados. Isso aqui é 0,096 metros quadrados. E a área 2? Vocês lembram que eu tinha falado que LP é a área da base? Então é isso que a gente vai considerar. Na prova tá XY. Vamos lá. XY tá 1,1 vezes 1,6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,1 vezes 1,6. Agora é só substituir todo mundo. Então a força 1 vai ser igual ao 0,096 dividido por esse 1,1 vezes 1,6. Aqui você vai ter a força 2, 18.140. E acabou, né? Força 1 igual 0,0. Opa, deixa eu zerar. 0,096 vezes 18.140 dividido por. Vou ter que abrir parênteses. 1,1 vezes 1,6. Fechou? 989,5. 5 newtons. É quase uma tonelada da força disso aqui. Fechou? Fechou, né? Qual seria a força? Tá. Tem alguma coisa errada, né?
Onde eu errei aqui? Tem que ser uma força menor. Ah, não, tudo bem. É porque isso aqui seria. O que eu errei é essa representação. Eu estou representando em quilos isso aqui, mas isso aqui é newtons, né? Isso aqui é newtons. Seria toda a força que você teria que fazer de um lado da balança se você fosse equilibrar aplicando a mesma força que ela tem no peso. Só que você reduz drasticamente essa força usando a prensa hidráulica para mil newtons aproximadamente usando o outro lado. Ainda acho que está alto, achei que devia ser uma fração um pouquinho menor. Talvez eu tenha errado algum item na questão. Vocês obtiveram uma coisa parecida? Não, não fez fez esse item? Chegou a fazer esse item? E aí? Deu. Bom, a gente verifica lá. Talvez deve ser um. Devo ter errado uma potência de 10, deixa eu ver. ESC 0.096 e aí é dividido pelo, abre parênteses, 1.1 vezes 1.6, fechou, igual 0.05 vezes 18.140 newtons. Tá dando isso aí mesmo. Eu tinha a impressão que ia ser bem menos, mas tudo bem. O lance é uma força muito menor do que a força que você teria que aplicar se você fizesse a força diretamente. Agora, item E, que é extra. Item extra, se o processo de inserção da ostra fosse feito preenchendo 23% do aquário, sem a remoção dos peixes, qual seria a massa total final medida pela prensa hidráulica? Massa. Beleza. Vamos escrever uma pequena equação de balanço aqui do que entra e do que sai. Primeiro, a gente está sabendo quanto está entrando de ostra. 23% do volume total. O volume total está aqui, que é esse 0,88 metros cúbicos. Então, o volume de ostra que vai ser preenchido lá, o volume de ostras que vai ser preenchido é 23%. 23% é a mesma coisa que 0,23. 0,23 do volume total, que é 0,88 metros cúbicos. 0,88 metros cúbicos. O que faz com que o volume da ostra seja, fazendo a conta, fechei a calculadora. Calque. 0,23 vezes 0,88. 0,23 vezes. Opa! 0,23 vezes 0,88. Deu 0. Isso aí. 0, metros cúbicos. Agora vamos lá calcular a massa de ostra. Esse processo foi feito preenchendo 23% do aquário sem remoção dos peixes. Bom, os peixes não estão intervindo na massa, porque a massa de peixe que entra é a massa de água que sai. Então vamos calcular a massa. Para esse volume de ostra, a massa de ostra inserida seria a densidade da ostra vezes o volume da ostra, o que dá massa de ostra é igual a 5,5 vezes 10, 2,5 vezes 10 a terceira, 10 terceira, vezes esse volume aqui de 0,24. Como é que é? O que é isso aqui? Ah, brincos. Mas será que são das meninas aqui? Se eu levo isso aqui, toda vez que eu levo uma mulher em casa, eu tomo uma bronca. Encontrei um brinco. É, não gostou? Vamos para a massa das ostras aqui. Calculadora. ESC 2,5x3 vezes 0,2024 dá 506 quilos. E agora, lembrando que nesse volume de ostra que entrou ostra, saiu água. Então vamos lá.
Como é que vai ficar a massa final, né, em mão? Ele vai ser a massa da água mais a massa do aquário mais a massa de peixes que entra menos a massa de água que sai pelos peixes mais a massa de ostra que entra menos a massa de água que sai pelas ostras. O único termo que se anula aqui é isso aqui, massa de peixe, massa da... Agora, o que faltou aqui é a gente calcular o, esse termo aqui de massa de água que sai pelas ostras nessa nova condição, né? Nessa condição de entrar 23% de ostra no aquário. A massa de água é a mesma, que era no item anterior, 880 quilos. 880 quilos. Mais a massa do aquário, que é 934 quilos. Isso aqui anula a massa das ostras é 506 quilos. Mas a massa de água que sai vai ser igual à densidade da água vezes o volume, que é esse 0,23, 0,2024. Então, 1.000 quilos por metro cúbico vezes 0,2024. Portanto, vou fazer essa conta, colocar isso aqui em cima. Então, 880 mais 934 mais 506 menos 1.000 vezes 0,2024. 2.176, né? 2.117,6. Conseguiram fazer isso? E aí? Você fez o balanço de quanto de água entrou, quanto de peixe ou de ostra saiu? É sempre o crítico é quanto de ostra entrou e quanto de água associada às ostras saíram. Porque se você vê o desenho aqui, imagina que essa parte do desenho aqui, esse azul mais escuro, é a quantidade de ostra que entrou. Esse volume de ostra que entrou é exatamente a quantidade de água que saiu. 23%, 23% de ostra, do volume de ostra entrou, 23% do volume de água saiu. Certo? Tá. Quase 10, até 10h20, então vamos mais um. Alt Tab. Último exercício. Então essa seria a massa final. Arruma alguém para dar os brincos? Para dar os brincos? Não, mas tem o. Como é que é? Não, não é um fiscal, mas tem o lugar para achados perdidos. Não, mas é o fiscal que leva, não? Beleza. Questão 4. Júpiter é um planeta conhecido desde a antiguidade, cujo período orbital foi determinado como 11,86 anos. Mostre que sua distância ao Sol é cerca de 7,8 vezes 10 a 11 metros. Então, vamos lá. Questão 4. Eu ensinei uns truquezinhos para vocês da astronomia, porque quem faz física não manja desse truque, não. Mas para astro, assim, vamos pegar. Não vou pegar Júpiter agora, mas na astronomia, eu mostrei para vocês que se vocês representam o período em anos e o semi-eixo maior em unidade astronômica, você pode escrever a seguinte fórmula: T ao quadrado é igual a ao cubo. E a gente está querendo saber o semi-eixo maior. Mas existe uma regra. T tem que estar em anos e o semi-eixo maior tem que estar em unidades astronômicas para funcionar. Isso vai facilitar demais as contas, porque você só vai isolar, né? Você vai chegar e falar, olha, eu quero saber o semi-eixo maior, ele vai ser igual a T 2 terços. Aí é só substituir o valor. A vai ser, o período está dado, 11,86, e elevado a 2 terços. Então,
Eu alertei desde o do dia que eu ensinei isso aí. Pessoal, toma cuidado, o pessoal faz muita conta. Hã? Foi. Eu cheguei e falei, eu sabia que podia dar muita conta, mas não é. Esse é o espírito do astrônomo. Não precisa. E o pior é esse exercício é igual para todo mundo. Ficou igual para todo mundo, né? É... Peraí, deixa eu só pôr na calculadora porque está sendo gravado, né? ESC, vou colocar aqui embaixo, ESC, deu 11,86, e daí eu coloco elevado, e eu posso pôr parênteses, 2 dividido por 3, ele vai lá dar o valor 2 dividido por 3, elevado dá 5,2 unidades astronômicas. Só que eu quero que vocês mostrem que isto é igual a 7,8 vezes 10 a 11 metros, né? É cerca de 7,8 vezes 10 a 11 metros. É só lembrar quanto é uma unidade astronômica. Isso. Uma unidade astronômica é cerca de 150 vezes 10 a sexta quilômetros, né? Tá em metro que eu tô pedindo, né? Tá em metros. Então, se é 10 a sexta quilômetros, então é 10 a 9 metros, né? Deixa eu apagar isso aqui. 10 a 9 metros. Combina essas duas expressões aqui, ela é uma unidade astronômica, é só multiplicar, né? Então, A vai ser igual a 5,2 vezes 150 vezes 10 a 9, ou seja, 5,2. Opa, anula sempre a calculadora, vai que tem algum resultado lá. 150 x 9. 780, potência 10, 7,2 10 a 11 metros. 7,8 vezes 10 a 11 metros. E eu faço isso para vocês já saberem qual é o resultado, né? Você fala, olha, já sei qual é o resultado que vai dar. Então, se vocês virem que destoar um pouquinho. E às vezes você usa no próximo exercício. E aí você não conseguiu calcular direito, você usa o valor que está no item anterior. Galileu forneceu em 1610 um dos primeiros registros de satélites orbitando outro planeta, e atualmente esse é o planeta que com mais satélites registrados. Um deles orbita Júpiter a 1,72 vezes 10 a 6 quilômetros em um período de 14,58 dias. Mostra como é possível determinar a massa relativa de Júpiter em relação à da Terra sem o conhecimento da constante G, apenas sabendo que a Lua orbita a Terra há 27,32 dias e cujo semi-eixo maior é 384 mil quilômetros. Esse aqui também tem seus truques, né? Esse aqui era o item A, e o item B é você escrever a lei de Kepler generalizada por Newton. E na lei de Kepler generalizada por Newton, a gente tem que T quadrado é 4π quadrado sobre G, a relação das massas, né? Eminho mais emão, vezes A ao cubo. E aí você notar o seguinte, o satélite geralmente tem muito menos massa do que os planetas. Então, na condição em que mzinho é muito menor do que mzão, você pode escrever esse termo aqui como m. E aí, se você escreve esse termo como m, bom, né? Porque você pode chegar e falar, olha, t quadrado é igual a 4π quadrado, a massa do corpo, vezes a ao cubo. E aí eu vou reescrever aqui, só que eu vou isolar o m, porque é a massa que a gente quer lidar. M é igual a 4π quadrado sobre t quadrado e vezes a ao cubo. Só que agora você escreve. Oh, desculpa, eu esqueci o G, pessoal. Aqui, G tem aqui, e aqui tem 4π quadrado, é o G também aqui, ó. Certo? Agora vem o truque, né? Porque eu posso escrever esta fórmula para os dois casos, para as luas de Júpiter e para a lua da Terra. Para a lua de Júpiter, vou escrever da seguinte forma. Deixa eu aumentar um pouquinho porque eu vou precisar de dois. Para, sei lá, massa de Júpiter, você vai ter 4π quadrado, G, que é igual para todo mundo, só que o período orbital da lua de Júpiter não é período de Júpiter, tá? Mas é o período da lua de Júpiter. Vou escrever L, nossa lua,
É, pô, que droga, né? Não é o período de Júpiter, mas é, porque eu vou usar L também. Deixa eu colocar Júpiter, vai. Não é o período de Júpiter, mas é a período da Lua de Júpiter. Vezes o semi-eixo maior da Lua de Júpiter ao cubo. E aqui a gente vai escrever a mesma fórmula, só que para a Terra. A massa da Terra vai depender de 4π quadrado, G, o período da nossa Lua, período da nossa Lua, estou esquecendo o quadrado aqui, quadrado, quadrado, e vezes o período da nossa, o semi-eixo maior da nossa Lua ao cubo. Quando eu estou falando de fazer a análise relativa, você pode dividir um pelo outro, né? Então, quando eu pego massa de Júpiter sobre a massa da Terra, o que vai acontecer? Todos esses termos aqui, 4, π quadrado, que vai morrer, g vai morrer, e o que vai sobrar aqui? Bom, vai sobrar em cima, cadê por? Ah, aqui. Massa de Júpiter, a massa no semi-eixo maior de Júpiter sobre semi-eixo maior da Terra ao cubo. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa com os períodos, só que é T de Júpiter sobre T da Lua ao quadrado. E aí quando você faz essas contas, vamos fazer, eu anotei aqui a massa da Terra, estão lá com os valores. Deixa eu colocar. Para Júpiter, ó, a orbita 1,7210 a 6 quilômetros. Como a gente está fazendo razões, não precisa pôr no sistema internacional, as unidades vão morrer. Então, fica 1,7210 a 6 quilômetros dividido por o semi-eixo maior 384 mil quilômetros, só tem que ser as mesmas unidades, 384 mil quilômetros de Júpiter, isso aqui tudo ao cubo, e dividido pelo quadrado dos períodos. Aqui está em dias, 27,3, e aqui também, 14,58. Então, de Júpiter, 14,58, e aqui 27,32 ao quadrado. Quando vocês fazem isso aí, massa de Júpiter sobre massa na Terra, calculadora neles. ESC 1,72x a sexta dividido por 384 mil quilômetros foi elevado ao cubo. Elevado ao cubo tem aqui cubo, cubo, cubo. Se eu ponho segunda função deve ter cubo. Tem cubo. Daí dividido por parênteses, né? 14,58 dividido por 27,32, fecha o parênteses e põe quadrado. Quadrado, que foi que? Foi. Opa, para pôr igual, ele está na segunda função. Muito bom, 315. Tá em potência de 10, né? Se eu tirar em V, 300, massa de Júpiter sobre massa da Terra, 315 vezes. A massa de Júpiter é 315 vezes a massa da Terra. Bem, bem massivo. Esse é o exercício da item B. Então deu para demonstrar. Por sua vez, a sonda Juno enviada por Júpiter tem revelado que, como a Terra, Júpiter é composta por camadas, mas com características muito exóticas em razão da alta pressão e consegue sujeitar gases na sua atmosfera. A região entre transições em destaque no perfil radial de densidade à esquerda revela uma camada de densidade quase uniforme, né? Aqui, ou seja, aqui é o perfil de Júpiter. Daí eu fiz um corte nessa posição, que é esse vermelhinho, que dá esse gráfico aqui. Tchu, 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 tchu. Então a gente está falando desta camada especificamente. Mostra que a massa desta camada é 1,62 vezes 10 a 25 quilos. E aí, o que tem aqui? Raio em quilômetros. Né? Raio em quilômetros. E a única coisa que você tem que fazer, deixa eu copiar essa figura, Ctrl C,
Eu vou colar ela lá na lousa. Mas, colo ela aqui. Op, Ctrl Z. Pega aqui com a lousa e vou arrastar ela para cá. É você identificar esse raio máximo. Deixa eu colocar a caneta com dois. Esse raio e esse raio. Lembro. No meu caso aqui, que está dando para esse exercício 5.700 quilômetros. 5.700 quilômetros. E esse caso aqui, 8.400 quilômetros. Por quê? Porque para calcular essa massa, você tem que calcular o volume dela. Então, se você for pensar, Júpiter está aqui, e você só precisa pegar, é como se você estivesse olhando do centro, né? Deixa eu pegar um anel, e avaliando qual seria a massa de uma região interna aqui de Júpiter. Sei lá, você vai ver aqui o centro dele, você está vendo uma coisa que tem um raio inicial aqui, que eu vou chamar de. Não vai mudar? R inicial. E desse outro lado aqui, um R final. Só nessa camada aqui, dentro dele. Para fazer isso, o volume, como é que vai ser? Vai ser o volume da esfera externa menos o volume da esfera interna, naquela camada. Então, volume, C1, volume vai ser a mesma coisa que volume de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo. 4 terços de πr. Vai ser o quê? O volume final, que é o raio final ao cubo, menos 4 terços de πr inicial ao cubo. O que você pode reorganizar, né? 4 terços de π. Cuidado, é R final ao cubo menos R inicial ao cubo. O cuidado para ter aqui é para não colocar R final menos R inicial ao cubo. Isso é um erro comum. A gente sabe o volume, a gente vai saber a massa. Por quê? Porque vocês podem ver que nesta região aqui, vermelho, nesta região, a densidade é quase uniforme. 10 gramas por centímetro cúbico. Então a gente sabe qual é a massa da camada. A massa da camada vai ser densidade vezes volume. Volume, a gente já sabe, é cerca de 10 gramas por centímetro cúbico. 10 gramas por centímetro cúbico, você também, para saber a massa, em quilos você converte em quilos, né? Quanto é 10 gramas por centímetro cúbico? 1 grama é 10 a menos 3 do quilo. Então é a mesma coisa que 10 a menos 3 do quilo. E o centímetro cúbico? Dividido por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a menos 2 centímetro, só que elevado ao cubo. Então a gente já sabe qual é o fator multiplicativo aqui. E o volume é esse que a gente determinou. A gente não determinou porque eu não calculei, né? Mas a gente poderia ter calculado aqui. Oi? Você escolheu o quê? Porque. Oh, será que eu escrevi errado? Não sei. Ah, tá. É assim, porque a camada está entre uma e outra, né? Entre 5.600 e 5.700. Aqui tá, o 5.800 está um pouquinho acima. 5.700 está um pouquinho abaixo dele. Escolhi por causa disso. 5.800 está aqui. Deixa eu Ctrl F. Não tem problema. Está dentro da margem, né? Que é cada corte, metade da divisão do menor valor. Está dentro do erro. Aí para o volume que eu não calculei aqui, vamos calcular. É igual massa, é igual 10 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2 ao cubo. E o volume é 4 terços de π. Agora, raio final é 5.700 vezes 10 a terceira. E o menos raio inicial 8.400 vezes 10 a terceira. Quanto vai ser a massa?
calculadora, onde está? Boa noite. Ah, 3 negativo. 10 a menos 2. Negativo ao cubo. Cubo. Eita, dano. Vezes 4 dividido por 3 vezes π. Agora tem que fazer essa multiplicado. Eu vou gravar isso na memória, Ctrl M, multiplicado pela diferença aqui. Então, é multiplicado pela 5.700 x a terceira menos 8.400 x a terceira. Fechou? Só que eu inverti o... Olha aqui. Eu inverti o sinal, né? 3. Isso aqui é o final. Isso aqui é o raio final. Eu estou colocando na ordem errada. Isso aqui é o raio inicial. Tá invertido isso aqui. Raio inicial, raio final. Então, deixa eu fazer aqui. Como eu gravei na memória, vai ser fácil. ESC 8.400 x a terceira menos 5.700 x a terceira vezes memory recall, Ctrl R. Ok, V, deu 1.13. Um ponto 3 vezes 10 a 11. 1,1 vezes 10 a 11 quilos. Isso aí é a massa daquela parte daquela camada. Olha. Se eu me esquecer por acaso de colocar a unidade. Não, você errou a unidade? Nessa daí. Uhum. Nessa questão. Uhum. Meu deu 1,66 vezes 10 a 25. Só que eu esqueci de colocar. Ah, não, eu sempre tiro a metade do valor quando tá sem unidade. Mas, bom, alguma coisa aconteceu aqui quando eu inverti aqui o valor, não deu o valor. Mas você tinha o valor correto. Você usa o valor que eu apresentei correto. Aqui, alguma coisa aconteceu quando eu estou fazendo a conversão das unidades, mas a gente sabe que o resultado disso aqui está dando isso aqui. No meu 1.62 vezes 10 a 25. Foi, no meu caso deu 1.66. Então, você viu que deu aproximadamente. Só não mostrou a unidade, mas quando não mostra a unidade, eu corto na metade o valor. Que é o valor mais unidade. Você usa esse valor porque na questão posterior ele precisa, né? Fala assim, olha, calcule qual é a força que apenas essa camada exerceria sobre a massa de 70 quilos, tanto no centro do planeta quanto no limite mais externo do planeta, que é 69.911 quilômetros. Essa é muito fácil, né? Porque esse item aí é o D. O que a gente calcula no item D? A força central e a força numa certa distância. Como a gente tá a gente quer saber o que uma pessoa aqui sentiria de força na superfície do planeta. Qual é a distância que a gente vai ter que adotar? Bom, se a pessoa estivesse aqui no centro, isso aqui é uma na casca esférica envolvendo ele. A força que ele sente, a força central, é zero. Isso é o resultado daquela força. Mas o outro item é a força quando ele está na superfície. A força que está na superfície, o que ele sentiria? Qual é a distância? É a distância, esta distância aqui? É esta distância aqui? Ou esta distância que está aqui? Nenhuma delas. Lembre que quando você tem uma distribuição esférica, de forma, ele se comporta como se fosse um ponto, como se toda a massa estivesse concentrada aqui no centro. Então é a distância do centro. Então basta calcular G, Mzinho, Mzão, sobre o raio do planeta, né, que é o raio de Júpiter ao quadrado. E aí você consegue
calcular isso aí. Força S vai ser 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa do cara é 70 quilos. A massa da camada é 1,62 vezes 10 a 25. E o raio do planeta, em metros, né, que a gente tem que tomar esse cuidado, é 69.911 quilômetros. Então, 69.911 vezes 10 a terceira metros ao quadrado. E quando a gente calcula, coloca tudo isso na calculadora, ESC dá 6,67x11 negativo. ESC 6,67x11 e F9 negativo, vezes 70, vezes 1,62x25 quilos, e dividido por 6.699,11 x3. Ah, que saco! Perdi tudo. 6,67x11 negativo vezes 70 quilos vezes 1,62x25 dividido por 69.911 x terceira, tudo isso ao quadrado. Né? Bom. Os impressionantes, a força dessa camada, o planeta é tão grande que nessa camada aqui na região interna, ela vai ter, pelo efeito de sobreposição das forças, essa camada contribui com 15 newtons de força. Evidentemente, quando você considera as outras camadas, vai ser muito mais massa e a gravidade superficial vai ser bem maior. Mas era isso que era para a prova. E aí, acabou. Vou deixar esse vídeo, né? Eu acabei não fazendo a soma dos itens, mas só respondendo a tua pergunta, a gente está lá na questão 4. E daí você calculou, determinou a massa na camada. Veja que é o conjunto que pesa, né, Vitor? Se você determinou a massa na camada e deu o próximo, o que eu posso considerar assim é 0,75. Entendendo qual é a natureza do seu erro. Mas geralmente, quando você tem erro assim, não apresenta a unidade, Newton, quilo e tal, eu coloco metade, 0,5. Mas não vai te impactar no raciocínio geral do item. Entendeu? Daí, como nosso tempo é mais curto, já deu o horário, eu vou deixar o vídeo sem essa soma. É. Ela mesma, mas eu conhecia, vai ser assim, né? Não. Você está falando só a forma de redigir? Não tem problema nenhum. Você calculou a mesma coisa, certinho. Então, é isso, pessoal. Obrigado.